Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor. Podemos assentar. Glória a Deus. Amém? Isso, esse culto está sendo transmitido, ok? Algumas pessoas não conseguiram entrar, então me veio uma instrução aí, certo? De que ele está sendo transmitido e pessoas podem acompanhá-lo. Aí tá calor aí? Eu vim do Rio de Janeiro, pensa num frio. Pois é. Bom, eu quero conversar com vocês. Eu fico muito feliz das oportunidades que Deus tem me dado. E eu quero conversar hoje com vocês sobre vidas diferentes, situações diferentes, pessoas que eu não sei nem te afirmar se elas se conheceram, mas que tinham suas particularidades, que tinham seus problemas, suas demandas, e nós vamos dar uma olhada no desfecho que as pessoas poderiam esperar de tal situação, e o que aconteceu quando algo em comum na vida dessas pessoas, inesperadamente, trouxe a elas um desfecho bem diferente. Na verdade, nós vamos ver vidas onde Jesus entra com o seu poder de ação, e vamos ver onde e como essas situações se desenrolaram. Eu quero que você entenda que o contexto bíblico, ele basicamente se estrutura em dois propósitos. O primeiro, salvação. Apresentar a Cristo como Salvador. Entender que o homem tem uma dívida a ser paga, e ela só pode ser paga por Cristo Jesus. Amém? E ter seu nome escrito no livro da vida. Tem gente que não acredita em inferno, e eu tenho que respeitar, cada um acredita. Ah, pastor, alegoria. Pois é, que tu tens certeza? Não, então vá com Jesus. Porque suponhamos, vamos trabalhar aqui uma hipótese. Suponhamos que morreu, acabou. Tu está com Jesus, acabou. Suponhamos que morreu, não acabou. Tem que prestar conta. Tu está com Jesus, se deu bem. Mas se tu morre sem Jesus e tem que prestar conta, aí vai passar por lá, quem é que vai estar lá? Jesus do lado de Deus, olhar para tu. Você está rindo, mas o assunto é sério. Ok? Então converse com Deus sobre esse assunto. Mas além de Salvador, Ele também é Senhor, dono de nossa vida. A Bíblia também nos apresenta que além de nos salvar, Ele veio para se tornar Senhor de nossa vida, trazendo a cultura dos céus para colonizar a terra e colonizar a nossa vida, com um estilo de vida que inspire outras pessoas a andarem com Deus. Eu só quero falar isso com vocês para lermos o texto. Quando nós vemos a história da luz na vida do homem, ela é uma história bem interessante, porque quando nós olhamos para o passado, nós descobrimos que a vida era totalmente diurna. Todas as vezes que escurecia, o homem perdia a possibilidade de ter praticamente todas as suas atividades. Assim que o sol se recolhia, o homem então tinha que se proteger dos animais, tinha que buscar abrigo para se defender, até que a luz aparecesse novamente no dia seguinte, e ele então continuasse a sua estrutura de vida, até que o homem foi capaz de descobrir o fogo,
a luz. E inicialmente numa fogueira, ele descobriu que ao redor dela, ainda que fosse num percurso extremamente limitado, ele poderia ter algum tipo de atividade. E o homem, então, quando escurecia, ele fazia uso da fogueira para dar a ele a possibilidade de se mover, talvez 5, 10, dependendo do tamanho das chamas e da fogueira. Mas aí ele descobriu que poderia pegar um pedaço de pau e fazer dele uma tocha. E agora essa tocha daria a ele a possibilidade de romper as trevas e chegar em lugares que a fogueira ou que a luz da fogueira não lhe permitia chegar. E ele agora, de posse da tocha, ele podia romper as trevas e ir um pouco mais além. Mas a tocha também o limitava, dava a ele a possibilidade de ir um pouco além da fogueira, mas já já ela se apagaria. E o homem acabou descobrindo o combustível, o óleo, o azeite. E agora, de posse de uma lâmpada, enquanto ele tivesse combustível, ele seria capaz de romper as trevas. Ele seria capaz de ir adiante. Agora não havia mais limite. Enquanto houvesse combustível em sua lâmpada, enquanto a luz estivesse acesa, ele poderia, independente das trevas que estivesse ao seu redor, a luz daria a ele capacidade de exercer atividade, de caminhar, de prosseguir. Talvez por isso você consiga entender quando a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que eu quero dizer com isso? Que eu vejo aqui 3 estilos de vida que a luz oferece. Hoje eu vejo pessoas com um estilo de vida totalmente limitado. Me parece que vivendo ao redor de uma fogueira, não consegue levar a sua vida para o incrível, para o sensacional, para o extraordinário. Por quê? Para o meu bem-estar? Não, porque eu sou garoto propaganda do céu. Entendeu? O meu estilo de vida faz com que outras pessoas queiram conhecer o Deus que gerencia. Mas hoje eu vejo pessoas ao redor de sua fogueirinha. Vão morar no céu? Claro, receber o Cristo como Salvador, mas ao redor da fogueirinha. E se esse estilo de vida se satisfaz, fique ao redor da fogueira, mas saiba que tem coisas além da fogueira. Já tem gente com a tochinha, indo um pouquinho mais além, rompendo os limites, vivendo o incrível, o extraordinário. Mas nós sabemos que já tem gente que tem combustível, já tem gente que é visto como louco. O incrível, o extraordinário, o sensacional está à nossa disposição. Mas a gente tem que respeitar que tem gente que não está afim de viver. É ou não? Você pode viver um casamento ao redor de uma fogueira medíocre, até porque medíocre é bom, medíocre não é ruim, medíocre é na média. Você pode viver um casamento com uma tostinha, ou você pode viver o casamento no azeite, no óleo, no combustível. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem tem sabe. Você pode viver uma vida financeira ao redor da fogueira com uma tocha ou com uma lâmpada, certo? Uma vida profissional, seja o que for, é você que decide onde você quer viver. Posso ouvir um amém? Amém. Então, nós vamos dar uma olhadinha. Eu não sei o que você trouxe hoje, o que você está precisando. Eu só sei de uma coisa: nós estamos aqui para apresentar Cristo como Salvador, ok? Para nos tirar no inferno que o Adão colocou, porque Deus não colocou ninguém no inferno, foi o tal do Adão que nós nem conhecemos, só de ouvir falar. E o projeto de Deus é nos tirar de lá, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui em algo que me fascina, e que talvez algumas dessas histórias aproxime você da sua realidade e faça você ver que há uma solução para você. Se você puder anotar, pegar aí direitinho,
É 4 textos, rapidinho, vai ser com anestesia, quando você olhar já acabou. Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. Ou melhor, 46. Diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Feche os seus olhos. Senhor, continua falando conosco, por tua misericórdia, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Ó Deus, a igreja te pertence, o teu Espírito vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero começar por esse texto, porque ele conta a história de um homem cego de nascença. Seu nome Bartimeu, morador da cidade de Jericó. Mas Bartimeu tinha um sonho, e eu pergunto a você, o que ele fez para ficar cego? Nada, ele nasceu cego. Bartimeu cresceu sobre uma cegueira, se tornou um homem cego, mas ele nunca perdeu a expectativa e o desejo de um dia conseguir enxergar. Mas quem é que poderia fazer com que Bartimeu enxergasse? Quem é que poderia dar a ele a visão que ele tanto sonhava? A medicina não tinha recursos para dar a Bartimeu a visão. Bartimeu precisa seguir a vida mesmo cego. Então ele vai para a saída de Jericó, onde ele busca pessoas provavelmente a caminho de Jerusalém, com o coração bondoso, solícito, para dar a Bartimeu alguma coisa, algum donativo. Ele tem um estilo de vida, é verdade, talvez ao redor de uma fogueira, uma vida extremamente limitada, que ele só consegue fazer uma manutenção na sua estrutura de vida, baseado no ambiente que ele está inserido. Bartimeu está ali, dia após dia, mendigando à beira do caminho, voltando para casa todos os dias com um donativo que recebeu. Mas ele tinha um sonho de ver. E a Bíblia diz que a fé vem por aquilo que nós vemos. Amém? Amém? Não, amém. Cuidado comigo. A fé vem pelo Bartimeu enxerga, mas ele escuta. Então está tudo no contexto bíblico. O cara não enxerga, mas ele escuta. Ele não pode ver, mas tem gente falando que Jesus, o filho do José com a dona Maria, um carpinteiro, está arrebentando a boca do balão, fazendo umas curas, expulsando os demônios, multiplicando os pães. Jesus é o cara. Enganou-se Roberto Carlos. Ok? E Bartimeu está escutando tudo isso. Jesus está curando, Jesus está fazendo, Jesus, e aquilo começou a impregnar. Sabe por que você está aqui hoje? Esteja você já aqui há muito tempo, esteja você aqui pela primeira vez, porque a história do que Jesus está fazendo chegou nos teus ouvidos. A verdade é essa. Se você pensa que você veio aqui porque a igreja está inaugurando um novo espaço, isso é só desculpa que Deus criou. Ele gosta de fazer isso. Você pensa, não, eu vou lá hoje porque o pastor Cláudio tem nada a ver comigo. É entre você e Deus. Deus só criou uma desculpa para trazer você. Foi um amigo meu que me trouxe. Mentira, foi Deus que usou esse amigo para te trazer. Ele estava de olho em tu já faz um tempão. Você nem sabia. É porque a Bíblia diz que nós somos a noiva e ele o noivo. Então se é assim o processo, é assim que ele faz. Ele está afim de tu. E quando, vamos lembrar aqui o tempo do namoro. Quem aqui já é casado, levante a mão. Isso. Lembra quando você namorou?
Faz tempo, né? Pois é, mas era assim, se você tivesse afim de uma menina que você não conhecia, o que você fazia? Procurava alguém que conhecia e falava assim: estou afinzão dela, me apresenta aí, poxa, eu não é, me coloca no circuito. O que é isso? É a mesma coisa que Jesus faz. Isso. Ele pega alguém que já conhece ele e conhece você e fala para essa pessoa: fala para ele de mim. Fala para ele. Estou afinzão dele. É por isso que você está aqui. Mas ele arruma um montão de desculpa. Certo? O pastor Cláudio vai vir, a igreja está inaugurando, o fulano, tudo palhaçada. Porque a história é entre você e ele. É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Um homem que quer ver, mas quem é que pode dar a vista a Bartimeu? Aparentemente, ninguém. É ou não é verdade? E agora ele está na beira do caminho, quando de repente um furdunço, um tumulto, né? Saindo de Jericó. Quem? O Nazareno, Jesus saindo da cidade. Imagino eu mais ou menos assim. É assim normalmente que anda quem tira onda. E para mim Jesus tirava onda. Aliás, tirava não, tira, porque está vivo. E ele então vem andando, aquele tumulto. Bartimeu enxerga, sim ou não? Sim ou não? Mas ele? Então ele escutou e falou: o que está acontecendo aí? Alguém falou: Jesus está passando. Pensa, Bartimeu deve ter falado: ele está passando aí? Caraca, ele pode me dar vista. Ele pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Então eu preciso ter uma conversa com ele. Mas aí eu te digo: como é que ele vai falar com Jesus? Ele é cego. Jesus é popstar. Ele está na rabeira da cadeia alimentar. O Bartimeu. Mas Bartimeu tem um sonho. Ele quer falar com Jesus. Ele quer contar para Jesus o seu problema. Mas quem é que vai ouvir o mendigo? Quem é que vai ouvir alguém que não tem praticamente nada a oferecer? Só que a história de Jesus, que Bartimeu conhece, é que ele dá atenção a quem normalmente não merece atenção. Isso é que impulsiona Bartimeu. E Bartimeu falou: eu vou falar com ele. E ele começa a gritar. Porque olha só, ele é mudo, ele é surdo, ele é isso, minha filha. Entendeu? Ele só é cego, mudo e surdo não é. Então ele já escutou o que Jesus está fazendo. Ele não pode ver, mas ele pode gritar. Então ele vai chamar a atenção de Jesus: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele está perto de umas pessoas que sabem o que fala para ele? Cala a boca, Bartimeu. Ele não falou, eles não falaram, até porque a frase não cabia. Mas se coubesse, ele falaria: se enxerga. Ele não vai. Bartimeu, tu não está entendendo. É que tu não está vendo. O cara é pop das galáxias. Entendeu? O cara, tu sabe quanto seguidor o cara tem na rede? Entendeu? O cara é chefe dos crentes. O cara é pop. Ele não vai parar para te ouvir. Olha só. O cara está clamando porque ele acredita que está passando por ali alguém que pode mudar a história da sua vida. O que é essa igreja hoje? Essa igreja de Jericó. É um local onde aquele que pode mudar a vida das pessoas está passando. E não interessa o que as pessoas estão dizendo, ele pode mudar a história da sua vida, do seu casamento, da sua vida nessa noite. Porque talvez você esteja vivenciando algo que nem fez nada para estar tão ruim assim. Eu já vou falar de alguém que fez. Mas eu sei que tem gente que vive desgraça que não fez nada para viver. É o contrário, por exemplo, quem fala mal de sogra. Porque quem fala mal de sogra está totalmente equivocado. Porque sogra não nasce depois que você casa. Ela é mãe da pessoa que você se casou.
Então ela já existia quando você disse a palavra sim. Então se a véia tem toxina, você que tenha soro. Mas eu sei que tem gente que hoje está enfrentando um câncer, está enfrentando um problema, está enfrentando uma adversidade, está enfrentando um comportamento do filho. Você está enfrentando algo que talvez não fez nada para que isso acontecesse, mas ele tem poder para reverter aquilo que parece uma fatalidade na sua vida. E o pessoal falou com Bartimeu: cala essa sua boca. E Bartimeu gritava cada vez mais alto. Por quê que ele gritava cada vez mais alto? Porque Jesus ficava cada vez mais distante. Ele está andando. E Bartimeu poderia parar e falar com as pessoas que estão falando isso com ele: cala a boca vocês, poxa. Ao invés de me ajudar, fica me atrapalhando. Miserável, imprestável. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas se ele para fazer isso, o que acontece? Jesus vai embora. Você não pode perder tempo com o que estão falando, com o que deixam de falar, com a opinião dos outros, com o que os outros acham, isso, aquilo. Se você merece, se você não merece, ele vai te ouvir. Ele falou que te ouviria. Clama a mim, responder-te-ei. Você está entendendo? Para com essa história. Estão falando que não tem jeito, estão falando que acabou. Fala comigo essa palavra que eu adoro: dane-se. Mas fala assim, um dane-se irônico para o Satanás. Dane-se. Isso. Entendeu? O Bartimeu continua gritando e o pessoal cala a boca. Ele é o filho do Davi. Cala a boca, ó, filho do Davi. Quando de repente, menino, do nada, adivinha o que aconteceu? Jesus fez bem assim, ó. Alguém falou: por que parou? Parou por quê? Eu parei porque tem um cara me chamando. Mas quem é esse cara? Ele é dono de qual empresa? Ele faz o que na vida? Ele tem o que de dinheiro? É um cara que está falando: filho do Davi. Escuta só. Filho do Davi sou eu. Ele está me chamando. Vai lá e traz esse camarada aqui. Alguém foi lá e Bartimeu ainda continua gritando, porque ele não sabe que o pessoal está indo. Ó, filho do Davi! Eu imagino o cara falando: grita não, irmão, peraí, pô. Ele já te ouviu, já estou aqui. Vamos dar um pulinho lá. Bartimeu deve ter estendido a mão e falou: vamos lá, filho. Vamos lá. Ele está chamando, né? Furou a fila. Eu imagino a cara de quem estava andando atrás de Jesus um tempão, vendo Bartimeu. Dá licença, dá licença. Quem é? É o cara que está gritando aí que Jesus. Pô, mas eu cheguei aqui cedinho. Estou andando atrás dele um tempão, poxa. Pô, isso aí já é negócio de corrupção. Furando fila. Querido, não basta estar no bolo. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quer chamar a atenção de Deus, ofereça a Ele um coração contrito e quebrantado. Você está entendendo? Esteja aqui hoje para mostrar para Ele o seu coração, a sua história, a sua vida, sabendo que Ele pode agir a seu respeito. Agora, o Bartimeu está onde ninguém achava que ele poderia estar. É ele e Jesus. Pensa, ele em pé, ceguinho, e Jesus olhando. E aí Jesus faz uma pergunta para o Bartimeu, que na verdade eu acho que não tem nada a ver com Bartimeu, mas com as pessoas que estavam lá. Olha o que Jesus pergunta para o cego: o que queres? É que eu te faça. Gente, isso não é pergunta para fazer, pô. O que o cego quer? Ah, eu queria assim uma bengala sensorizada, um cão guia. Por que Jesus pergunta? Na verdade, o que Jesus está dizendo é para as pessoas, aquela multidão. Quando Jesus diz: o que você quer? Ele diz: eu só quero ver. Eu imagino Jesus olhando para todo mundo. Ele só quer ver. Alguém pode fazê-lo ver? Fica à vontade. Tem alguém aqui que pode resolver o problema dele? Então resolva.
e as pessoas poderiam olhar, mas ninguém pode fazer alguém ver. Lembra do homem, do cego do tanque de Siloé? Ele diz: desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar que um cego de nascença voltasse a ver. Jesus está dizendo: eu quero que vocês entendam que este homem está apresentando um problema para mim que ninguém pode resolver. Então, assim que eu resolver o problema dele, vocês saberão que eu sou capaz de resolver e pode continuar caminhando comigo, porque eu posso entrar com providência a seu respeito. Quando Jesus pergunta, ele diz: eu só quero ver. Eu imagino o pessoal: e agora? Jesus disse para ele assim: vai, a tua fé te... Espera aí, gente. O homem pediu para quê? Jesus falou: a tua fé te salvou. Aí queria ver. O que é isso? Isso é a salvação precedendo milagres. Eu não sei o que você está buscando, e pode buscar em Cristo, não tem problema nenhum. Agora tem algo que é mais precioso do que o milagre que você precisa: é ter seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus disse: a tua fé te salvou, eu imagino: salvou? Não é isso não, poxa. Eu queria era ver. Aí logo em seguida o Bartimeu viu. Sim ou não? Sim ou não? Isso. Aí ele viu e seguiu Jesus com alegria. Preste atenção: Bartimeu morreu cego? Sim ou não? Mas ele era para ter morrido cego? Tinha cura para o problema dele? Alguém podia resolver o problema dele? Mas ele teve um encontro com quem? E Jesus resolveu? Jesus resolveu? Então talvez seu problema não tenha solução para outras pessoas, mas para Cristo tem. Foi para isso que ele te trouxe hoje, para falar para você: essa mulher é ruim, mas é sua. Esse marido é uma praga, mas é seu. O seu filho não deu muito certo, a mistura entre você e sua mulher. Pois é, querido, é nitroglicerina pura, esses meninos. A sua empresa está falindo, a sua vida ministerial está acabando, a sua fé está esmorecendo, você pegou um câncer. Que palhaçada é essa? Você sabia que tem gente que vive 10 anos com câncer sem saber, e nem docente? É só descobrir que tem. Tem gente que pega o laudo e diz: rapaz, o médico falou: você tem esse câncer pelo menos há 6 anos, mas agora você vai morrer em mais ou menos 3 meses. Conversa com o câncer: ô câncer, você estava aqui dentro de mim 6 anos, não sentia nada. Vamos fazer o seguinte: fica aí pelo menos mais uns 6, depois nós fazemos uma reunião e prorroga o contrato. Você está rindo, mas o assunto é sério. O que eu vejo? Eu vejo um homem que quem olhasse para ele diria que ele morreria daquele jeito, que aquilo é uma fatalidade. Mas ele morreu sim ou não? Sim ou não? E não morreu porque Cristo entrou na história dele. Posso ouvir um amém? O Cristo que mudou a história de Bartimeu é o mesmo que está aqui nessa noite e pode mudar a história da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então nós vamos para o segundo texto. Você pode abrir aí sua Bíblia? Lucas 7:11. Lucas 7, verso 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade de Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Olhe para mim aqui. Nós vimos uma história de enfermidade em Bartimeu, uma cegueira. Agora nós vemos um problema um pouco mais intrigante. Um jovem morreu, uma inversão de valores. Pais criam seus filhos para que estes os sepultem, mas uma mãe está levando o menino para o cemitério porque o menino morreu. Jesus vem chegando. Quem é que vem chegando?
Quem é que vem? Me ajuda aí, igreja. Jesus, o mesmo Jesus que interviu na história de quem? Vem Jesus chegando em Naim, com a multidão. E lá saindo, vem um defunto com a multidão, certo? A mulher chorando, o menino morreu, o marido morreu, mas não faz falta, mas o menino morreu, meu filho único morreu, e agora? O que vai ser da minha vida? Era ele que me sustentava. Vem a dona chorando e vem Jesus. Na multidão que vinha com Jesus, tinha curioso? Você acha que tinha? Sim ou não? Sim. Na multidão que vinha com Jesus, você acha que tinha comprometidos? Sim ou não? Sim. Na multidão que vinha com Jesus, você acha que tinha gente que não sabia nem o que estava fazendo lá? Então vamos lá para o defunto agora. Na multidão que vinha com defunto, você acha que tinha curioso? Na multidão que vinha com Jesus, tinha comprometido? Sim ou não? Na multidão que vinha com Jesus, que vinha com defunto, tinha aquelas pessoas que nem sabiam que era o defunto, não sabia nada? Tinha? Isso. Na multidão que vinha com Jesus, tinha invejoso? Na multidão que vinha com defunto, tinha invejoso? Na multidão que vinha com Jesus, tinha alguém que gostaria de estar no lugar de Jesus? Na multidão que vinha com defunto, tinha alguém que queria estar no lugar do defunto? Não. Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. As duas multidões se encontram. A mulher levando seu filho, seu futuro, para o sepulcro. E Jesus vem. E as duas multidões se encontram. A cova está aberta, está pronta para enterrar o menino. O velório já acabou, agora é o sepultar. Mas Jesus tinha problema com o dono de funerário. Me parece que Jesus encontra com a dona chorando e ele chega perto dela. E como sempre, Jesus tem um negócio de comunicação difícil. Os outros perguntavam, ele não respondia, e perguntava em cima da pergunta dos outros. Jesus olha para a dona chorando porque o filho dela morreu. Olha o que Jesus diz para ela: chora não. Chora não. Isso é uma insensibilidade. Chorar não. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os. A Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de. O tempo dessa mulher é de alegria ou de choro? E ela tem que. O filho dela está morto. E Jesus olha para ela e diz: chora não. Ô, gente, eu aprendi uma coisa nessa vida: o importante não é o que você fala, e sim como. Jesus poderia falar para ela assim: chora não. Chora não, dona. Poxa, morreu seu garoto, né? Chato, menino. Poxa, menino, é de dar dó. Novo, né? Morreu de quê? Tem gente que quer fazer até autópsia. Foi assim que ele falou? Não. Ele também poderia falar: não chora não, dona. Molenga. Está pensando que seu filho foi o único que morreu hoje? Morreu muita gente. Foi assim que ele falou? Provavelmente não. Quando a mulher vem, eu imagino Jesus olhando para ela e falando assim: chega aí, dona. Chora não. Cheguei na parada. Cheguei. E aí quem é que vem passando? O defunto, carregado. Lógico, isso aqui não é The Walking Dead. Vem o defunto passando. Jesus então encosta a mão no defunto. Escuta aqui agora. Quem é que poderia resolver o problema daquela mulher? Diga para mim, quem? Não, além dele. Quem? Ninguém. Mas Jesus entra na história daquela mulher e daquele menino. E ele diz para ela não chorar, sim ou não? Mas quando o defunto está passando, ele põe a mão no esquife.
E quando ele põe a mão no esquife, um problema seríssimo se instaurou. Ele é santo e acabou de ficar impuro, porque encostou a mão num defunto. As pessoas que o seguem estão querendo tocá-lo para ficar curada, como a história da mulher do fluxo sanguíneo. Mas quando Jesus diz à mulher não chore, e o defunto está passando, ele toca no defunto, ele está dizendo para a mulher e para todo mundo: a partir de agora o problema não é apenas dela, é meu também, eu entrei com ela nessa situação. Todo mundo para, o ambiente ficou confuso. Por quê? Porque Jesus não era parente dela. Ele está entrando na cidade, ela está saindo. Como é que alguém é capaz de se envolver de uma forma tão intensa na vida de um estranho? O que aquela mulher não sabe é que ela pode ser, ou que Jesus pode ser, um estranho para ela, mas ela é alguém que ele conhece muito bem. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele mostra para ela: você não sabe, se tu soubesse quem sou eu, mas eu sei quem é você. Você já teve 5 maridos, eu sei tudo da sua vida, eu sei o que você está atravessando, eu sei que por detrás desse sorriso tem dor. Jesus está falando conosco hoje. Você tem coisas que ninguém pode resolver. Você sabe pouco a meu respeito, mas eu sei tudo sobre você. Enquanto pessoas só sabem falar, Jesus diz a ela não chore, mas se envolve no problema dela, e todo mundo parou. Discípulo, a turma toda. O que foi? O Jesus tocou. Tocou, todo mundo parou, e ele começa a conversar com o defunto. Tu acredita? Não sei se a pauta era: tá frio, sei lá, não sou obrigado a saber tudo. O defunto começa a conversar com Jesus. Eu confesso a você, se eu estou lá, eu ia saber assim dos outros. Porque se eu vou num velório que o defunto conversa com alguém, você vai me perdoar, eu sou pastor, mas eu não gosto disso não. Entendeu? Deixa eu te perguntar. O menino está sendo conduzido por sua mãe e uma multidão para onde? Para o cemitério. Está tudo aberto, está tudo preparado para receber. É algo irreversível, sabe? E agora eu imagino a mulher voltando para casa em Naim com o menino. Vamos voltar, filho, com mamãe. O pessoal chegando. Acabou o enterro rápido. Quem é aquele lá? É o filho da menina. Mas não morreu? Nossa, essa geração está tão difícil que não sabe nem morrer direito. Aliás, o grande problema da geração moderna é esse. Hoje nós estamos vendo investimento em coach. Eu não tenho problema nenhum com coach, viu? Não tem problema nenhum. Eu só acho que tem coach para ensinar as pessoas a viver bem. Mas nós estamos precisando de uns coach, pastor, para ensinar as pessoas a morrer bem. Porque eu tenho descoberto que vida boa é daquelas pessoas que são capazes de morrer para o mundo e viver para Deus. Nós precisamos de uns coach que ensinem gente a morrer, mas morrer bem morto. Sabe, morrer com força. Então, se você quer ser coach, não seja coach para ensinar as pessoas a viver. Seja coach para ensinar as pessoas a morrer. Porque a hora que ela morrer direitinho, ela vai viver com Cristo, vai viver em glória, vai viver o sensacional. Então, se está querendo se formar em coach, e se forme, mas com habilidade para ensinar as pessoas a morrer. A mulher volta com o filho para casa. Por quê? Porque Jesus passou na história dela. Olhe bem, o desfecho não era esse. Era para ela voltar sozinha, ficar à mercê da lei, da bondade, porque seu único filho morre. Mas Jesus entra na história daquela mulher, e o desfecho é totalmente outro. Ela volta para a cidade com seu filho em sua mão para prosseguir a sua caminhada.
Nós temos que entender o poder que Ele tem de agir na nossa vida, de intervir de uma forma milagrosa, para que o impossível se torne viável. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa eu usar outro texto. Você pode abrir para mim Marcos 9:18? Só mais 2 textos. Marcos 9, versículo 18. Diz assim: E este onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai se definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puseram, ou não puderam. Olhe para mim aqui. Esse texto é diferente dos demais. O primeiro homem, ele tem uma cegueira, que ninguém pode curá-lo, mas ele poderia até ter alguma expectativa, talvez, no tanque de Betesda, que tinha a fama de ter um ambiente de cura. Mas a história da viúva de Naim é diferente da de Bartimeu, pois não há em nenhum lugar, nenhum tipo de história que fale de um morto revivendo. Mas quando nós olhamos agora para essa situação, nós vemos que este menino, ele não é cego, e este menino, ele não está morto. Este menino tem um problema espiritual. O texto conta a história de um homem que tem um menino que fica possesso por espíritos que tentam matá-lo, que tentam machucá-lo, que tentam feri-lo. E este homem anda buscando, não é de hoje, um lugar onde ele possa ver seu filho liberto. Uma libertação e um mover que não interessa quanto de dinheiro ele tem. Pois quando o assunto é espiritual, coisas materiais perdem as forças. Porque tem coisas, querido, que nós resolvemos com mãos, mas tem coisas que mãos, que recursos humanos não são suficientes. Então são joelhos que resolvem. Quando olhamos para esse episódio, o que vemos? Um homem que tem um problema espiritual na sua casa. Talvez seu problema financeiro, ele seja de ordem espiritual. Sejam portas fechadas no ambiente espiritual. Você é um excelente gestor, você é alguém que tem um currículo impecável, você é alguém que tem uma disposição muito grande para trabalhar. Então por que é que essas portas não se abrem? Porque às vezes elas não estão fechadas por um ambiente humano, mas é por um ambiente espiritual. E quando olhamos essa história, é isso que vemos. Ele quer procurar Jesus, mas Jesus está no monte orando, e ele acha seus discípulos. O pai apresenta seu menino aos discípulos de Jesus, ou a maior parte deles, e diz para eles: eu estou com meu menino, que tem um espírito maligno. E os discípulos então começam a fazer um exorcismo no menino, vão expulsar o demônio não sai, o menino fica violento. O problema deste homem e de seu menino se torna algo público. As pessoas estão vendo a exposição de sua família, de sua intimidade. Aquilo virou um espetáculo, virou um show, e o demônio não sai do menino. E nesse ambiente caótico, Jesus chega, do mesmo jeito que chegou para Bartimeu, do mesmo jeito que se envolveu na vida da viúva de Naim. Agora ele chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que é isso? E o pai do menino se aproxima dele e diz: sou eu, Jesus, sou eu. Eu trouxe o meu menino, que tem um espírito, que toda vez que o apanha, é isso que acontece. E eu trouxe aos seus discípulos para que o expulsassem, mas eles não puderam.
Note que essa situação é um pouco mais delicada, porque o pai acabou de viver uma grande frustração de ver pelo menos 10 homens, porque tinham 12 com Jesus, orando. Orarem para um demônio sair e o demônio não saía. Quando Jesus pergunta a este homem o que está acontecendo, ele diz: meu filho tem um espírito, onde quer que o apanha, o lança no fogo, na água, para o matar. Eu trouxe aos seus discípulos para que o expulsassem, mas eles não puderam. Se tu podes, nos ajude. Olha bem, a experiência que aquele homem e seu filho teve com discípulos foi tão traumática, que ele olha para Jesus e diz: se o Senhor puder. Por quê? É perfeitamente normal. Ele acabou de se ver frustrado. Os discípulos não puderam expulsar, e Jesus chega e ele diz: se o Senhor puder, faça alguma coisa por nós. Jesus disse: você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Jesus, olhe bem, o homem está esmorecendo na fé. Ele diz: se o Senhor pode, faça alguma coisa. Jesus diz: a história aqui não é se eu posso. A história é se no meio dessa desilusão que você teve, se no meio dessa experiência negativa que você teve, você é capaz de continuar crendo. Porque se você vencer a incredulidade da experiência e as dores de seus traumas anteriores, eu sou capaz de fazer o seu futuro se tornar melhor. Se você pode crer no meio desse caos, se você consegue crer no meio muitas vezes de experiências negativas que se vê nas redes sociais, nas mídias, de exemplos negativos, de líderes religiosos, de pessoas que se dizem cristãs, mas não são. Se você for capaz de sobreviver a tudo isso e continuar crendo, você pode ter certeza que tem grandes milagres para acontecer na sua vida. Nós não podemos deixar as experiências anteriores azedar o nosso coração. Jesus olha para ele e diz: se você for capaz de crer, sabe o que o homem diz? Eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. O que o homem faz? Pega seu trauma, pega sua dor, pega suas experiências negativas e coloca aos pés daquele que ele foi procurar. Jesus diz: então me traz um menino. E quando o demônio viu Jesus, aí que o demônio ficou endemoniado mesmo no menino. E Jesus perguntou: quanto tempo acontece isso? Ele falou: desde a infância. O demônio pega meu filho, joga no fogo, joga na água. Um demônio do X-Men, um bicho doido, para o matar. Aí Jesus olha para o menino e para o demônio que está no menino e diz o quê? Sai dele agora e nunca mais entra nele. O menino ficou estadalado. Alguém falou: morreu. O pai do menino deve ter falado: não era isso não, poxa, agora matou meu garotinho, o demônio não entra mais mesmo, né? Ele vai entrar no defunto. Jesus acaba de libertar o menino e as pessoas que estão perto dizem que ele o matou. Jesus então segura na mão do menino, entrega a ele o pai. Preste atenção, porque isso é extraordinário. Eu não sei se esse homem conheceu Bartimeu, ou se ele conheceu a viúva de Naim. Eu sei que ele tinha um problema que ninguém podia resolver, e era no campo espiritual. E Jesus entrou com providência, e fez por aquele homem e por aquele rapaz a mesma coisa que fez por aquela mulher e por aquele menino. A mesma coisa que fez por aquele cego à beira do caminho. O que, pastor? O que ninguém podia fazer. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos próximos, nós estamos perto de alguém que tem poder para mudar a história da nossa vida, independente do que seja. Eu não estou criando em você uma falsa expectativa, não é isso. Eu estou querendo mostrar a você que há possibilidade
para que as coisas se equacionem, ainda que pareça que não dá para equacionar. E deixa eu usar o último texto aqui, para eu já ir fechando. João capítulo 8. João 8. Verso 4. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Preste atenção nisso aqui. O texto diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, e pela manhã ele foi para o templo. O texto diz que perto do Monte das Oliveiras, uma mulher também passou a noite, mas não foi orando, foi fazendo aquele negócio, sabe o que é, né? Aquele negócio que os casados faz pouco. Tá rindo de mim ou de tu? A mulher passou a noite no cerol. Ok? Tá bom. Com um homem que não era dela. A lei de Moisés diz que esse tipo de comportamento era passivo de sentença de morte por apedrejar. Pergunto eu a você agora, querida e querido, essa mulher sabia que esse negócio ia dar ruim? Sabia não? Claro que ela sabia. A dona sabia. Só que como ela nunca foi pega antes, ela achou que ia dar certo sempre. Entende? E se ela fosse pega, faria como a maioria de todos fazem. Foi a primeira vez que eu fiz. Mentira. Uma dona solícita. Ela vai ser apedrejada, sim ou não? Sim ou não? Sim, vai ser, vão levar ela para tacar pedra nela. Perguntinha básica para tu: ela merece? Sim ou não? Claro que merece, porque tem coisa que a gente merece, porque fomos nós que procuramos. Diferente da cegueira do Bartimeu, da morte do menino e do demônio do outro garotinho, tem coisa que a culpa, fala para quem está do seu lado, tem coisa que a culpa é tua mesmo. E não me olha com essa cara de inocente, porque tem coisa que somos nós que procuramos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem crise no casamento que fomos nós que procuramos. Tem comportamento de filhos que fomos nós que procuramos. Tem dívidas que fomos nós que procuramos. Tem doença que fomos nós que procuramos. Sim. O cara fuma. Um enfisema pulmonar. Nossa, Satanás está furioso. Querido, o cara fumou a vida inteira, se converteu, descobriu que tinha um câncer no pulmão. Nossa, o inimigo, falei: não, querido, mas eu estou com Jesus. Eu falei: você é o seguinte, o coração é de Jesus, o pulmão era da Souza Cruz. Era assim. Porque tem gente vivendo o reflexo daquilo que está fazendo. Às vezes você está colhendo nada mais, nada menos do que você está plantando. Você é o culpado, não tente culpar o Satanás. Entendeu? Tem gente que tudo é o diabo. O diabo me endividou. Me mostra seu cartão. O que o Satanás comprou, eu pago. Eu estou falando, eu estou brincando não. Se o diabo entrou no seu cartão e comprou tridente, galinha preta, esses troços assim, capa vermelha, eu pago. Porque tem gente que administra tão mal sua vida que o diabo fica olhando para aprender. O diabo fala: caraca, vou ficar aqui um pouquinho aqui, que esse cara tem umas ideias boas pra caramba. A mulher sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Ela merecia ser apedrejada, sim ou não? Sim ou não?
Sim, porque tem coisa que a gente merece. Merece ou não merece? Merece. Você quando é ignorante com a sua mulher, você merece. Você quando não tem tempo para seu filho, você merece. Tem coisa que a gente merece, gente. A gente merece. A gente não tem coragem de falar que merece, mas a gente merece. E a mulher merecia, não merecia? Então vão tacar pedra nela, porque até o homem que ela arrumou é frouxo, porque ela vai ser apedrejada sozinha e o cara, ó. E vai ela, sei lá se estava seminua porque foi pego em flagrante. Jesus nem olha para ela quando chega lá. Não sei se é para não deixar ela sem graça. Eu imagino o pessoal falando: vamos dar uma pedrada nela. Cara, o que é aquilo lá? É uma mulher adúltera que está sendo e vai ser apedrejada. Vamos lá, apedrejar a mulher adúltera, né? Sem vergonha. Isso. Vamos lá dar uma pedrada nela. No meio da multidão devia ter uns adolescentes jovens solteiros, não devia? Que devia estar olhando para a mulher e falando: pô, os pedreja não, pô. A dona tão maneira, pô, assim, né? É uma perda muito grande. Também devia ter mulher lá, sim ou não? A mulher deveria falar o quê? Taca a pedra nessa magrinha sem vergonha. Devia ter homem também, devia ou não devia? Falando: não quero me meter nisso, negócio de pedrejamento. Devia ter uns idosos assim, uns homens bem idosos. Taca a pedra na dona mesmo. Não faço mais nada, me dá raiva de saber que os outros fazem. O que eu quero que você entenda é que a multidão está lá. Todo mundo com seu julgamento na mão de alguém que tem um estilo de vida errado e que fez escolhas que as puseram onde ela está. Mas no caminho alguém tem uma ideia muito ruim. Vamos levar essa pessoa para Jesus? Essa mulher adúltera? Vamos levar para Jesus. Eles deviam saber o que aconteceu com o Bartimeu, o que aconteceu com o filho da viúva e o que aconteceu com o endemoniadinho. O Eckerman lá. É ou não é? Escute só, que se soubesse não levava. Alguém falou: vamos levar essa mulher para Jesus e vamos perguntar a ele se nós podemos apedrejar ela. Ele não precisava da opinião de Jesus, ele já tinha a lei de Moisés, sim ou não? Mas eles foram levar lá, por quê? O que eles estão pensando, gente? Se nós levarmos para Jesus e perguntar a ele, e ele falar: pode tacar pedra, o que nós vamos fazer? Nós vamos apedrejar a mulher, vamos voltar e vamos falar que ele prega amor, mas mandou matar a mulher. E se ele falar para não tacar pedra nela, vamos acusar ele de blasfêmio e vamos tacar pedra nele também. Alguém falou: caraca, ele não tem saída. Genial. Levaram lá, chegaram lá, jogaram a dona assim, e Jesus baixou e está só escrevendo assim. Ah, o que ele estava escrevendo? Eu não sei, eu não estava lá não, eu só li a mesma coisa que tu. Ele está lá com o dedo assim. E alguém falou: Jesus, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? E Jesus está: taca ou não taca, Jesus? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Fala aí, poxa. Jesus levantou. O negócio é o seguinte: é aquele que não tem pecado, dá a primeira pedrada na dona e está tudo jóia. Baixou e voltou a escrever. Você sabe com quem ele falou isso? Não foi com a multidão, porque a lei do Moisés dizia que quem tinha que tacar a primeira pedra era a testemunha ocular. Quem viu, não podia ser uma só, porque eles não aceitavam, tinha que ser mais de uma. Quando Jesus disse: atire a primeira pedra, ele está falando só com uma classe de pessoas no meio daquela multidão. Quem? Quem viu. Aí olha o que Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A lei dizia que se alguém testemunhasse de forma incorreta, estava debaixo da mesma pena. Ou seja, quando Jesus diz quem não tem pecado, comunidade pequena, um olhando para o outro, ele falou que não tem pecado, né?
Ó, eu nem queria tacar pedra nesse negócio mesmo. Aliás, essa mulher nem vi, eu nem vi não, se fosse só um vulto assim que eu vi. Nem testemunha direito eu posso ser. E agora? Taca você, taca. Você também viu? Vi nada, menino. Eu pensei que vi. E ficou aquela confusão, taca, não taca, quem é que taca, será que taca, não taca, taca, não taca. E Jesus baixou e está só escrevendo, e deixou o furdunço. Alguém deve ter pensado, quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele, porque atrasou o serviço. O texto diz que foi todo mundo embora. Quem foi embora? Quem foi embora? Ficando somente Jesus e a... Porque quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, discípulo, todo mundo embora, ficou ele e a dona. E ele assim, ó, esse cara sou eu. Aí ele levanta, olhou para a mulher, falou, e aí, dona? Não era um montão de gente para te acusar e só eu para te defender? Onde estão os teus acusadores? Ela falou, ninguém me acusou não, Jesus. Eis tudo tem, Jesus. Eles também tinham pecado, eu nem sabia, não. Amanhã eu vou passar na frente da casa dele. Eu vou falar, não me tacou porque tem, não é? Olha só, Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que não tem. O que ele está dizendo? O único aqui que pode apedrejar a senhora sou eu. E eu não vou apedrejar a senhora, eu vou dar mais uma oportunidade. Agora a senhora sai daqui e pare de ser vergonhice. Arruma um homem para a senhora. Foi isso que ele falou, noutra tradução, mas foi. Deixa eu te falar, essa mulher foi apedrejada? O menino ficou endemoniado? O filho da viúva de Naim enterrou naquele dia? E o Bartimeu ficou cego? Por quê? O que essas histórias têm em comum? Jesus passou. Passou e passou. E cadê o Bartimeu? Está aqui? Tá não? Tá não, né? Alguém viu o Bartimeu aí? Você viu o filho da viúva de Naim aí? No culto hoje, sim ou não? Não, né? Ou você viu o menino endemoniado? E o demônio que estava no menino? Também não veio. Esse dia eu estava no culto, o som deu um problema, o garoto falou, o diabo está aí. Eu falei, não veio comigo. Se veio para o culto, veio contigo, não é verdade? Então ninguém viu o menino aqui, viu? Você viu a mulher adúltera aqui? Porque a história dessas pessoas já passaram. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem alguém que estava nesse texto aqui e está aqui hoje. Tem ou não tem? E quem é esse alguém? Além dele, quem é que está aqui? Não, fala assim, primeira pessoa do singular, não gosta desse negócio de nós. Fala assim, eu estou aqui e Jesus está aqui. Então por que não viver seu milagre?